Olá, professores do Projeto Rondon! Tudo bem com vocês? Eu, Cris Schmitz, fui convidada para vir falar um pouquinho para vocês sobre a minha visão da importância de contar histórias para a criança. Quanto mais a criança ouve história, mais desenvolve a sua habilidade criativa. E também, quando contamos histórias, a gente facilita a criança a entender as suas emoções e tudo o que ela vive. Por isso que é muito importante que o professor esteja preparado para contar uma história. Ah, isso quer dizer que o professor deve estar carregando muitos objetos? Não, não quer dizer isso. O professor precisa, de antemão, preparar a história da seguinte maneira: ler, entender, se apropriar da história. A partir do momento que ele começa a contar a história, aquela história pertence a ele e ele vai contar da maneira que lhe convier. Por isso que não existe um jeito certo ou um jeito errado de contar história. Existe o seu jeito de contar histórias. Contar histórias é uma ferramenta com potencial enorme de transformação na vida de muitas crianças. Você pode pensar que não está preparado para contar histórias. Então, para iniciar, eu te dou uma dica. Utilize um objeto que te dê segurança. Você pode usar um chapéu, um óculos ou uma máscara. E você vai dar vida àquele personagem. Aquele personagem precisa ter sentimento, precisa ter movimentos faciais, e isso vai prender a atenção de qualquer um que esteja ouvindo a sua história. Quando você se apropriar de contar história assim, você vai poder contar histórias livremente, sem necessidade de nenhum objeto para sentir segurança. Outra dica muito importante no momento de contar histórias: use voz grossa para animais maiores que representam grandes animais da floresta ou pessoas bravas, e voz delicadas para pessoas carinhosas, delicadas. Você vai precisar treinar um pouco isso, porque numa história que tem mais que um personagem e você vai precisar ficar mudando seu tom de voz a cada pouco, você precisa treinar. Pode ser no espelho. Procure treinar o rosto e você vai se apropriando dessas habilidades. E quando menos perceber, vai estar fazendo sem precisar ficar prestando atenção em qual personagem está falando na vez. Quando for usar algum objeto como suporte para a sua história, tenha muito cuidado. Quando você conta uma história, uma vovozinha com um rosto tão delicado, um sorriso amável, bochechas rosadas e cabelos branquinhos envoltos num coque, você desenvolve 100% da imaginação. Quando você leva um objeto, qualquer objeto que seja, para representar aquela vovozinha, você desenvolve 50% da imaginação. E quando você leva uma imagem pronta de uma vovozinha, você desenvolve apenas 20% da imaginação, porque é só observar a imagem, não precisa trabalhar nada aqui na sua imaginação. Então tenha cuidado para não usar muito só de um ou só de outro. Trabalhe com variedade de possibilidades e assim vai ampliando a criatividade, tanto das pessoas que estão ouvindo a história como de você que está contando a história. Ah, mas a minha turma tem idade de não gostar muito de história. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Isso é desculpa para você não contar histórias. Então vamos lá, comece hoje mesmo a desenvolver essa habilidade que só vai melhorar com a prática no dia a dia. Então, querem mais dicas de história? Não sabe nem por onde começar? Se inscreve no canal do YouTube Cris Schmitz e não perca mais nenhuma dica. Não sabe qual história contar ou qual história se encaixa melhor naquele conteúdo?
Lá também tem esse suporte para você. Já tem muitas histórias que você pode escolher a que mais lhe agrada e começar a desenvolver a sua habilidade de contar história hoje mesmo. Quer receber dicas, fazer qualquer perguntas? Curta a página Cris Schmitz no Facebook e eu vou ter o prazer de conversar com todos vocês. Então, eu espero a sua companhia. Beijos e boa sorte!